Olá a todos, aqui é o professor André Bax do canal Programação Descomplicada e hoje estou montando essa aula para falar sobre busca de padrões em strings, tá? Que é um problema fundamental da ciência da computação e que ele consiste em encontrar todas as ocorrências de um padrão, tá? De uma sequência de caracteres dentro de uma string. Tá? Então, vamos por exemplo aqui. Tá? Eu tenho um texto aqui, uma sequência de A's, B's, C's e D's, né? Pensando numa sequência genética. E eu tenho um trecho, tá? Esse aqui, que eu quero encontrar. Tá? Quero saber quantas vezes ele acontece dentro dessa sequência. Então eu quero um algoritmo que me diga isso aqui. Olha, essa sequência ele aparece começando na posição 0, ele aparece começando na posição 9 e ele aparece novamente começando na posição 12. Tá? Então eu quero buscar esses padrões, tá? Só que de uma forma eficiente. Esse é um problema que tem diversas aplicações, tá? Uma das mais óbvias é processamento de textos, ok? Buscas de banco de dados usam esse tipo de algoritmo, então compressão de dados também, saber as ocorrências, quantas vezes ela acontece, criptografia, entre outros problemas, ok? Eu quero uma solução otimizada, né? Uma solução ingênua seria a gente trabalhar com força bruta, então você faz o quê? Sai procurando esse padrão dentro da minha sequência. Então eu vou comparando essas 4 posições, opa, achei. Aí vou para a próxima, comparo essas 4 aqui, não achei. Vou para a próxima, comparo então agora da terceira em diante, não achei. Então eu vou fazer isso para toda a minha sequência ali, sempre comparando 4 posições. É uma solução bem simples de se implementar, mas ela é muito ineficiente, principalmente se eu tenho grandes strings. Como é que eu posso fazer isso de forma mais inteligente? Tá? Uma das alternativas é usar o algoritmo de Rabin-Karp. Tá? E ele trabalha buscando esses padrões usando uma função de hash. Tá? Então, ao invés de comparar os textos, eu vou comparar o quê? Funções de hash. Então, olha, eu tenho aqui esse trecho aqui da minha parte que eu quero procurar. Então, ele tem um valor de hash, por exemplo, 128. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular agora essa função de hash para sequências de 4 posições. Tá? Então, se as hashes forem iguais, opa, existe uma chance daquelas sequências serem iguais. Lembra? Pode acontecer colisão. Tá? Então, se deu 2 trechos o mesmo valor, eu vou lá e confirmo, verifico os caracteres. Então, eu só vou fazer verificação de caracteres se eu tiver valores de hash igual. Ah, tá bom, mas ao invés de você pegar e fazer a comparação agora, você calculando a função de hash e não mudou muita coisa. Isso é verdade. Então, como é que isso aqui funciona melhor? Tá? Ele usa uma técnica chamada rolling hash para calcular a hash de substrings de forma eficiente. Então, uma vez que eu tenho o valor de hash calculado, tá? Eu uso o valor antigo para calcular o valor novo. Tá? Fazendo o quê? Removendo da janela o caractere que caiu fora da janela, tá? E simplesmente adicionando um novo. Então, como é que funciona esse rolling hash? Eu calculei, tá, o valor da hash para essa sequência de caracteres aqui, tá? Meu padrão que eu estou procurando. Então, 281. Eu quero calcular para o trecho seguinte do meu texto. Então, ó, são 4 caracteres, eu ando a minha janela uma posição para frente, tá? Então, pegou isso aqui. O que está faltando? Eu tirei a letra B e acrescentei essa letra A aqui. Então, a ideia do rolling hash é o quê? Eu vou pegar o valor que eu tenho calculado para a sequência anterior, vou tirar a letra B, vou colocar a letra A no final. Como eu já tenho isso daqui calculado, tá? Então, 281, eu não preciso recalcular a hash inteira, eu preciso recalcular apenas o quê? Quanto custa remover o B, quanto custa somar o A. Tá? Então, eu consigo otimizar a minha hash, em vez de calcular todo o padrão novamente, eu calculo apenas o quê? 2 posições que eu estou removendo, 2 posições, a que eu removo e a que eu estou adicionando ali na minha janela deslizante. Perfeito? Então é assim que funciona. Então, eu fiz aqui um exemplo do meu programa, né? Então, eu tenho um texto aqui, estou procurando esse padrão, chamei uma função, ela vai dizer, olha,
essa sequência está começando na posição 3, então está aqui, e na posição 17. Opa, está aqui de novo. Tá? Como é que funciona a minha função ali do Rabencarp? Bom, vamos ver ela aqui. Então, ela vai receber o padrão, tá? Uma sequência de caracteres, tá? Uma string aqui. Vai receber o texto, onde eu quero procurar esse padrão. Tá? Vou calcular o tamanho desses dois aqui, guardar numa variável. Vou criar duas variáveis, inicialmente com 0, que é o valor da hash do padrão e a hash do texto, que eu vou estar calculando. Tá? Como eu estou calculando uma função de hashing, eu preciso de alguns parâmetros adicionais aqui. Então, eu tenho esse h, tá? Inicialmente ele vai ter um valor 1 aqui. E eu vou calcular ele como se fosse uma potência, tá? D elevado a m-1, que é o tamanho do meu padrão, tá? Módulo Q, tá? Que é o quê? Um primo que eu estou usando aqui no cálculo da hash, é uma hash por divisão. Perfeito? Então é assim, tem que ser uma hash bem simples para poder ser eficiente. Eu estou calculando aqui, tá? Esse H que vai ser o meu valor máximo ali, e que eu vou usar na hora de fazer o rehash, tá? De remover um caractere e adicionar o outro. Perfeito. O D, que eu estou usando aqui, tá? Eu defini ele aqui em cima como sendo 256. Ele é o quê? O nosso alfabeto de entrada. Então, eu estou assumindo que todos os caracteres ali da tabela ASCII são possíveis. Ok? Bom, definido isso daqui, vou calcular o hash, tá? Para o padrão e para a primeira janela de texto, ou seja, vou calcular a hash para o padrão, tá? Então, estou aplicando aqui a minha função de hash, então é sempre o D vezes o valor anterior da hash, mais o caractere atual, resto da divisão por quê? Mesma coisa para a hash do texto. Tá? No caso, estou fazendo para o padrão inteiro, tá? Tamanho M, e para os 4 primeiros caracteres do meu texto, então também tamanho M. Tá? Então, esse é o meu ponto de partida. Eu vou comparar esses dois valores aqui primeiro, para saber se a sequência já existe no início do texto. Ok, fiz isso, vamos começar a procurar essa sequência. Então, está aqui. O meu for indo de 0 até n-m. Lembra, minha string tem n caracteres, meu texto. Eu não vou até o final dela, eu paro m caracteres antes do final. Então, comparo só as 4 últimas posições ali. Tá? Então, começando a posição 0. Como eu já calculei a hash do padrão e a hash do texto, então eu entrei nisso aqui, eu já tenho calculado para a posição 0. O que eu faço? Compara. Então, a hash do padrão é igual a hash do texto? Se forem iguais, eu vou verificar os caracteres. Precisa verificar os caracteres? Precisa. Isso é uma tabela hash pode ocorrer uma colisão. Então, pode ser que eu tenha valores iguais aqui, mas eu não tenha a mesma sequência de texto. Então, se os valores são iguais, eu faço o quê? Verifica. Se os valores são diferentes, eu posso descartar, porque eu tenho certeza que não é o padrão procurado. Então, faz o quê? Percorre os m caracteres ali. Então, estou percorrendo todo o meu padrão e estou percorrendo a janela de texto ali deslocada por esse valor j aqui que percorre, tá, o tamanho do padrão. Se achei um caractere diferente, dá um break, tá? Não precisa continuar procurando. Tá? Então, qualquer caractere que ele achar diferente, dá um break. E verifica. Bom, o j é igual a m. Se j é igual a m, significa que eu percorri e comparei todos os caracteres e todos eram iguais. O padrão está encontrado. Independente se o valor da hash era igual ou não, tá? O que eu tenho que fazer? Mover a janela para a próxima posição. Tá? Então, ó, enquanto o meu i for menor que o final, né, a última posição calculável ali, o que eu faço? Atualizo a hash do texto. Tá? Então, eu vou pegar a hash lá, vou tirar o caractere que está na posição i, lembra o primeiro caractere, nesse caso, e vou acrescentar o caractere na posição i mais m, ou seja, vou colocar um novo caractere no final. Tá? Aí eu estou indo só atualizar essa função aqui. Então, pega o valor da hash, tira esse caractere vezes aquele meu h, tá? Multiplica isso tudo pelo d, que é o meu alfabeto, soma um novo caractere, calcula o resto da divisão. Pode ser que essa conta dê um número negativo. O que eu faço? Simplesmente somo o meu número primo aqui para esse valor ficar positivo. Tá? Terminou isso daqui, cheguei no final do for, ele vai voltar e vai fazer o quê? Comparar agora para a janela i igual a 1, que foi quem eu adicionei aqui, tá? O último caractere. Então ele está começando agora, como eu tirei da posição 0, ele começou na posição 1. Perfeito?
compara, repete o processo. Então, bem simples o algoritmo aí. Tá? Claro, tem vantagens e desvantagens, então é um algoritmo relativamente simples de implementar. Ele consegue buscar múltiplos padrões de uma única string, ele é eficiente e escalável, tá? Então você pode trabalhar com grandes strings e padrões também grandes, mas depende de como você implementa essa função de hash. Então você pode ter um grande número de colisões, tá? E isso levar a falsos positivos. Toda hora tem que ficar verificando se os caracteres são realmente iguais ou não. Tá? Então se tem muitas colisões, ele começa a ficar lento. Tá? Então depende sempre do cálculo da hash ser eficiente ou não. Se não é eficiente, o algoritmo começa a ficar lento e começa a se assemelhar com a força bruta. Perfeito? Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.